É barraco que você quer, é barraco que teve, com direito a gritaria no meio da cozinha. Eu vou te contar todos os detalhes agora. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com todas as novidades da internet pra você. E olha só, ontem no BBB aconteceu mais um jogo da Discord e dessa vez foi discórdia mesmo, porque terminou em brigas generalizadas na cozinha com direito a gritaria, dedo e tudo que uma treta boa tem direito. E eu vou te contar todos os detalhes agora. Pois é, essa treta épica foi protagonizada por Thelma e Flyslane e eu vou te contar em detalhes como ela aconteceu. Só que essa não foi a única treta da noite não, tá? Flyslane e Mari tiveram uma DR daquela sobre a amizade das duas. E eu vou te contar também tudo que os internautas estão achando dessa treta, beleza? Então, olha só. Ontem o jogo da Discord era o bolão do BBB. Os confinados tinham que dizer quem eles achavam que seria o menos votado, o mais ou menos votado e quem sairia da casa, e dizia aí o percentual de cada um. A maioria das pessoas da casa acabou votando de acordo com suas afinidades, dizendo que de fato eles queriam que acontecesse e alguns até dizendo que eles acham que de fato vai acontecer. O Babu teve uma visão mais inteligente do jogo todo e falou exatamente isso, que as pessoas estavam falando ali o que elas acham que vai acontecer de acordo com as suas afinidades, de acordo com a bolha que elas vivem ali dentro da casa. Inclusive, o posicionamento do Babu foi o mais elogiado nas redes sociais. Bom, a maioria dos confinados acha que a Ive será a menos votada. E ela tava fazendo toda a linha humildona lá, dizendo, não, imagina eu a menos votada? Não, claro que não. Na hora que o Thiago perguntou pros emparedados, todos acharam que eles mesmos vão sair. Nenhum teve ali dizer, não, porque eu vou ficar. Não, a maioria achou que eles mesmos vão sair. Então, daí que as pessoas falaram que a menos votada seria a Ive, depois do Daniel, e que a Flyslane sairia do programa. Essa foi a opinião da maioria dos confinados. Pois é, acontece que muitas pessoas se deram conta por que eles fizeram essa dinâmica. Dentro da casa, eles mesmos começaram a conversar que aquilo ali seria até para eles terem um choque de realidade. E que hoje, terça-feira, dia de eliminação, provavelmente não seria a Flyslane a eliminada. E que eles fizeram essa dinâmica para eles ficarem atentos, que o que eles pensam não é o que está acontecendo aqui fora. Manu Gavassi falou sobre isso, Rafa Kalimann também, e em outras conversas paralelas, a própria Ive se deu conta dessa dinâmica e agora tá aqui que não passa nem Wi-Fi, minha gente. Ela tá apavorada porque a ficha caiu. E você, quem você quer ver fora do programa hoje? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. A votação tá todo vapor nas redes sociais e a maioria dos internautas quer Daniel fora. As enquetes dão conta de que ele será eliminado. A enquete mais confiável dessa internet, que é o quê? A enquete que está rolando na comunidade deste canal, a fonte que ela é a mais confiável, vocês já sabem, são as vozes da minha cabeça. Aqui no Já Contei, o Daniel está sendo eliminado com mais de 90% dos votos. Você concorda? Me conta aqui nos comentários, tá? Então, minha gente, daí que rolou essa dinâmica, a maioria das pessoas achou que a Fly ia sair, a Thelma, inclusive, acha que a Fly vai sair, ela falou isso no discurso dela, ela é a líder da semana, votou na Fly, ela que emparedou a Fly, portanto, quer ver a Fly fora da casa. Daí o negócio foi o seguinte, terminou ali a dinâmica, terminou ali o programa, que foi ao vivo, na verdade, bem pouquinho, foi bem pouquinho ao vivo, todo o resto aconteceu no Globoplay, e daí o Prior foi pra cozinha VIP e a Thelma tava por ali também. E aí eles estavam conversando e o Prior questionou, né, o posicionamento dela. Então, ela começou a falar pra ele e disse, não estou falando sobre você, estou falando sobre ela, e apontou pra Flyslane. Nisso vem a Flyslane e aí, minha gente, e aí foi que o barraco pegou preço. E aí elas começaram a gritar. E aí ela falou que você não precisa gritar, que se você tá gritando, que se você quiser eu grito mais alto que você. Teve até isso. Barraco. A Thelma disse, você é incoerente, você age por conveniência, você não percebe as suas atitudes, você é interesseira. Pois
Pois é, essas foram basicamente as acusações de toda a briga, ao meio de gritos e a Flyslane tentando se justificar e a Thelma falando tudo que queria falar pra Flyslane já faz um tempo. Ela inclusive comentou isso com as meninas depois. Disse que a Flyslane é interesseira, que ela age por conveniência, que ela era super amiga da Bianca e foi só ela ser eliminada que ela foi se desculpar com a Rafa. Que ela ali naquela treta, na briga dos meninos, ela foi a primeira a apontar o dedo na cara do Adson e no outro dia tava lá em volta dele. Então ela disse que ela é incoerente, que ela não se posiciona exatamente e acaba agindo por conveniência. Disse inclusive que ela nunca nem falou com ela direito e agora que ela era líder até maquiagem tava oferecendo. A Flyslane falou que essa é a percepção do jogo dela, que não é exatamente isso, que ela é verdadeira, que ela não age por conveniência coisa nenhuma, que se ela agisse por conveniência talvez ela fosse até melhor vista dentro do jogo. Chamou a Thelma de planta e disse que se ela for pro paredão vai ser eliminada também, ela também vai ser eliminada e não passa por um paredão. Daí a Thelma já disse, você acha que eu vou ser eliminada porque eu sou planta? E ela disse, não, eu não falei isso coisa nenhuma. E aí foi esse maior bate-boca. E aí, como sempre, a discussão ficou o quê? Naquele looping eterno sem fim. Por quê? Porque uma dizia que agia por conveniência, a outra dizia que não, dizia que ela planta. E aí nisso elas foram indo e aí a Thelma encerrou a conversa tomando uma água e saindo ali pela tangente. Mais uma vez, as amigas de Thelma, Marcela e Gisele não estavam ali para defendê-la ou dar um apoio durante a briga. Já a Rafa Kalimann entrou no meio da confusão em defesa da Thelma e reforçou as coisas que ela tinha dito sobre a Rafa e Flyslane. Ela reforçou, defendeu a Thelma e disse que a Flyslane estava errada. Depois da treta, é claro que ficou aquele climão e a Thelma em conversa com a Gisele questionou ela se ela tava, aliviada, porque aquilo ali tava entalado há uns 2 meses já. E a Thelma falou que sim, que tava aliviada, que tava entalado. Elas continuaram falando sobre a briga e o comportamento da Flyslane. E aí a Gisele voltou a dar a opinião dela. Ela decepcionou todo mundo nessa casa de alguma forma. E aí a Thelma falou que todo mundo tá nervoso e estressado. A Rafa disse que tá todo mundo jogando no escuro e que ninguém sabe o que tá fazendo ali. Pois é, daí todo mundo passou a analisar o jogo da Discord. Como eu disse agora há pouco, a galera tá sabendo que o tombo vem. A Manu Gavassi falou sobre esse assunto e ainda disse o seguinte: por que esse joguinho hoje, nesse tom? Pra mostrar que a gente está errado? Que o tombo vai ser grande? Depois, no gramado, Prior e Flyslane se juntaram e resolveram falar mal de todo mundo na casa. Ninguém escapou. Ele falou mal da Rafa, falou mal da Gisele, falou mal da Marcela, falou mal da Thelma, falou mal de todo mundo dentro da casa. Foi um auê daqueles. A Flyslane tava ali dando corda, pra ele, falando mal de todo mundo. Inclusive, foi a Flyslane que fez uma fofoca dentro da casa, que inclusive passou no programa ao vivo ontem. Porque o Prior tava falando ali, ela tava falando com o Prior sobre voto, sobre em quem a Rafa tinha votado, se tinha votado na Ivy, se tinha votado nele, aquela coisa toda. E daí a Flyslane juntou a conversa e largou tudo quentinho lá pra Ivy depois. Flyslane ficou taxada de quê? De fofoqueira. Mas será que isso vai ser o bastante para eliminar ela do paredão hoje? Bom, acredito que Daniel e Ivy ainda são os grandes alvos e a galera quer ver eles dois fora do programa. Daniel ainda é a preferência e pelo visto ele não escapa desse paredão. Recentemente eu já tinha falado que se ele fosse pro paredão não ia resistir ao primeiro paredão que fosse. Será que eu vou estar certa? Bom, hoje à noite saberemos. E eu volto amanhã de manhã para te contar em detalhes tudo que vai acontecer no paredão, no programa ao vivo. E é claro, a treta dentro da casa depois que o programa terminar, o chororô depois dos eliminados e também a repercussão e a polêmica nas redes sociais. Será que o eliminado vai saber se comportar na rede BBB? Como vai ser? Vou te contar tudo por aqui. Então fiquem ligados, ativem as notificações para não perder esse lance, porque esse vídeo vai ser babado. Pois é, mas daí você acha que terminou? É claro que não terminou. A Ivy tava conversando com a Marcela e com o Daniel, falando sobre as coisas que o Prior dizia. E a Marcela questionou a Ivy do porquê eles dão tanta moral pro Prior. Que ela ouve ele falar todas as bobagens que ele fala e que ela não dá a mínima. Que ela só não vai excluir ele na casa, porque ela não faz isso com os amigos dela aqui fora, pessoas que ela discorda de opinião. Que ela não curte esse negócio de exclusão. Mas que ela não dá bola pras bobagens que ele fala. Muitos disseram que os outros já estão percebendo a força do Prior dentro do jogo e que a Marcela ainda se recusa a ver que ele é forte na disputa.
Bom, depois disso tudo, a Flyslane e a Mari tiveram uma DR da amizade daquelas. As duas já estão se estranhando já faz um tempinho, desde aquele episódio da Flyslane falando pro Daniel que ele é um dos favoritos, que ela acha que ele vai ganhar aquilo, e enumerando pra Manu as pessoas que ela torce na casa e não falando sobre a Mari. Desde aí, a Mari já tá estremecida com ela. Essa, inclusive, é mais uma evidência da conveniência da Flyslane e da incoerência das palavras que ela diz dentro da casa. Bom, na conversa elas falaram basicamente sobre a relação das duas e como a Mari justificava que ela procurou a Flyslane o dia inteiro, que tá sempre ao redor dela, sempre tentando interagir, sempre tentando dar apoio, e a Flyslane tá sempre de cara amarrada, tá sempre fechada, aquela coisa toda. Na internet a repercussão foi mais a favor da Mari. As pessoas disseram que a Flyslane realmente tá sempre emburrada, ninguém pode votar nela, ninguém pode falar nela, e toda vez que a Mari falava alguma coisa sobre ela nessa DR, a Flyslane já ficava na defensiva e dizia: você tá dizendo que eu sou ruim? Então a gente vai se afastar. Você tá dizendo que eu não sei fazer as coisas? Porque a gente vai se afastar. Babado. Então, só que a DR das duas começou na xepa, enquanto as duas estavam cozinhando. Daí, a Flyslane falou pra Mari que ela não tem a obrigação de ficar perto dela. A Mari, então, rebateu. A Flyslane disse pra Mari: você não tem a obrigação de ficar perto de mim. Daí, a Mari falou pra ela que não fica por obrigação. E a Flyslane ainda disse: eu não quero que fique perto de mim por sentir que é minha amiga, ou por não querer que eu fique sozinha. Só se você se sentir bem. A Mari disse que por muitas vezes a Flyslane fica de cara fechada, e aí a Flyslane já foi na defensiva dizendo que não quer atrapalhar e que muitas vezes ela nem tem o que falar. Às vezes você quer conversar mais com o Prior e eu não quero atrapalhar, disse a Mari. Daí a Flyslane disse que ela foi com o Felipe pro jardim para não ter confusão, para desabafar. Daí a Mari perguntou pra Flyslane o que ela quer que ela faça, o que ela acha melhor. Daí a Flyslane falou: eu já falei pra você, às vezes, só de você estar do meu lado já me dá força, já é o suficiente. Daí ela disse que não consegue disfarçar quando não está bem, e aí questionou a postura da Mari. Não começa, eu não gosto dessas coisas, eu não estou brava, não estou nada, simplesmente não tenho o que falar. Às vezes o que eu vou te falar não vai te agradar, disse a Mari. Elas não falaram exatamente sobre qual situação elas estavam falando. Daí a Flyslane disse que não saiu gritando. Eu não tenho nada a ver com os outros, a Mari disse. Daí a Flyslane disse que pensa que pode ser ela, por acharem que ela é barraqueira. A Mari entendeu e disse que ela não tá assim totalmente errada. Eu tenho a minha opinião, disse a Mari. A Flyslane pediu pra Mari se colocar no lugar dela. Mais do que eu me coloco, se eu não me colocasse, a gente não estaria mais juntas. Pois é, elas continuaram conversando, aí foram pra varanda, falaram mais um pouco sobre esse assunto e mais uma vez a discussão ficou em looping. Uma dizendo da outra e a outra dizendo da uma e aquela coisa toda. No final das contas, elas se acertaram, se abraçaram e foram dormir. Pois é, hoje tem eliminação. O que você acha que vai acontecer? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.